Olá a todos, meu nome é Victor Lima Dias e, junto com meus colegas Isabelle Cristine Bastos e Eduardo Júnior Souza, da turma 119 de Medicina da Universidade Federal Fluminense, vamos apresentar nosso seminário sobre Anatomia aplicada à mama e/ou mamilos acessórios, tendo como nossos docentes os professores Márcio Antônio Babinski e Albino Fonseca Júnior, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Com este seminário, temos como objetivos os seguintes: identificar a localização da mama, seus constituintes, sua vascularização, inervação e drenagem linfática, identificar as variações anatômicas acerca da mama e do mamilo, acessórios, lembrar que as mamas formam uma característica sexual secundária das mulheres e são fonte de nutrição para o recém-nascido, comentar brevemente sobre a drenagem linfática no carcinoma de mama e o papel do linfonodo sentinela na biópsia. Antes de falar da mama, vamos relembrar alguns músculos importantes. O músculo peitoral maior se localiza na parede torácica anterior e se insere na crista do tubérculo maior do húmero, o osso do braço, fazendo não só a adução e flexão da articulação do ombro, mas principalmente a rotação medial do braço. Suas origens são no osso da clavícula, em sua metade medial, no externo e arcos costais inferiores. A inervação é realizada principalmente pelos nervos peitoral medial e peitoral lateral, ramos do plexo braquial. Ao rebatê-lo, podemos ver o músculo peitoral menor. O músculo peitoral menor também se localiza no tórax e tem sua origem no processo coracoide da escápula, se inserindo nas terceiras, quartas e quintas costelas, tendo como função uma rotação anterior da escápula, deprimindo o ombro, mas principalmente fazendo a elevação do gradil costal, o que favorece o processo inspiratório. É inervado pelo nervo peitoral medial, com uma contribuição parcial do nervo peitoral lateral. Profundamente ao músculo peitoral menor, há passagem de vasos, como os axilares, e nervos, como ramos do plexo braquial. Apesar de não ser sítio de inserção da mama, o músculo peitoral menor é uma referência para definir o nível dos linfonodos. Além dele, também temos o músculo serrátil anterior, que tem sua origem nas laterais das costelas superiores, da primeira à nona costela, e sua inserção por toda a borda medial da escápula, recobrindo a lateral do tórax e fazendo parte dos músculos dele. É inervado pelo nervo torácico longo e tem como funções auxiliar no processo inspiratório, estabilizar e movimentar a escápula, como a protusão dela, mas principalmente auxilia a elevação acima de 90 graus do braço. A mama se localiza anteriormente ao músculo peitoral maior e ao músculo serrátil anterior, ou seja, é uma estrutura superficial em relação à estratigrafia do tórax, ou seja, às suas camadas, aos seus estratos. Geralmente se estende da segunda à sexta costela e do externo à linha axilar média. É composta por diversos lóbulos de gordura, tecido adiposo, lobos glandulares, onde é produzido leite materno, ductos lactíferos, que são pequenos tubos por onde o leite é conduzido dos lobos aos mamilos, e tecido conjuntivo, que envolve ductos e lobos, além de vasos sanguíneos e vasos linfáticos. O quadrante superolateral da mama contém a maior porção de tecido glandular e é o local de maior incidência de tumores mamários. A mama também possui ligamentos suspensores, como a cápsula mamária ou ligamento de Giraudet, e seus prolongamentos, os ligamentos de Cooper, que são extensões da cápsula mamária, interligando-a postero-anteriormente e se inserindo nas porções profundas da derme. Tais ligamentos atuam na suspensão da mama e são flexíveis, mas não se podem esticar muito para não perderem a sua elasticidade. A irrigação da mama se dá principalmente por ramos perfurantes da artéria torácica interna e ramos da artéria axilar, tendo sua drenagem venosa realizada por ramos perfurantes da torácica interna e axilar. A inervação é realizada pelos nervos intercostais e fibras autonômicas. Os principais sítios de metástase do carcinoma de mama são osso, pulmão, cérebro e fígado.
O parênquima mamário é constituído de cerca de 20 glândulas alveolares, cada uma com um ducto lactífero próprio que se abre na papila da mama. Os ductos podem apresentar seios lactíferos, que são dilatações próximas à sua parte terminal. O estroma da glândula consiste em tecido adiposo e fibroso que atravessa e rodeia o tecido glandular. A papila da mama é uma proeminência ricamente inervada que geralmente se localiza no quarto espaço intercostal e contém as pequenas aberturas dos ductos lactíferos da glândula. É constituída principalmente de fibras musculares lisas e circundada por pele pigmentada, chamada auréola. A auréola contém glândulas sudoríparas, sebáceas e mamárias acessórias. A drenagem linfática da mama é de particular importância clínica devido ao seu papel na propagação de tumores malignos. Os vasos linfáticos da pele e da mama drenam para linfonodos axilares, cervicais profundos, deltopeitorais e paraesternais. Os vasos linfáticos da auréola e da papila da mama desembocam nos linfonodos que drenam para o parênquima das glândulas, sendo as glândulas drenadas pelos plexos perilobular e subaureolar. A figura 1 mostra a divisão anatômica por 5 sub-regiões da mama. O mamilo, que é a porção central, o quadrante superomedial, abreviado pelas letras QSM, o quadrante inferomedial, QIM, o quadrante superolateral, QSL, e o quadrante inferolateral, QIL. Podemos observar ainda na figura 1 que há uma prevalência de casos de câncer por regiões anatômicas, sendo 18% no mamilo, que é a porção central, 15% no quadrante superomedial, 6% no quadrante inferomedial, 11% no quadrante inferolateral e o maior de todos, com 50% dos casos aproximadamente, o quadrante superolateral. Existem diferentes classificações dos linfonodos regionais, sendo a mais utilizada a escala de Berg, 1, 2 e 3, conforme a sua localização em relação ao músculo peitoral menor, como podemos observar na figura 2. Assim, o nível 1 encontra-se lateralmente ao músculo, o nível 2 posteriormente ao músculo peitoral menor e o nível 3 medialmente a ele. Existem ainda os chamados linfonodos de Rotter, que estão entre os dois músculos peitorais. Abordando a temática do carcinoma de mama e o papel do linfonodo sentinela, vemos que o mapeamento linfático com a biópsia do linfonodo sentinela é uma importante técnica no estadiamento de pacientes com câncer de mama inicial. Um coloide radiomarcado é injetado no tecido subaureolar do quadrante indicado da mama ou no tecido peritumoral e no tecido intradérmico por sobre o câncer de mama primário. No momento da cirurgia, um corante azul vivo é injetado após a anestesia geral ter estabilizado. A combinação do radioisótopo com o corante fornece o meio mais preciso de localizar o linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela, representa o primeiro linfonodo de drenagem da axila e é cirurgicamente removido para análise histopatológica, onde será submetido a um processo de congelamento a fim de detectar a presença de células malignas. Caso seja identificada a presença de tais células, há um alto risco para metástases, o que indicará esvaziamento axilar. O procedimento do linfonodo sentinela procura identificar este primeiro linfonodo drenante e, se negativo para metástase de câncer, evita uma cirurgia mais radical em mulheres que não têm disseminação cancerígena, reduzindo assim a morbidade associada à dissecção axilar. A mastectomia é um procedimento cirúrgico para a remoção de uma ou ambas as mamas, em que, na maioria das vezes, está indicada para pessoas diagnosticadas com câncer, e pode ser parcial, quando apenas uma parte do tecido é removida, total, quando a mama é retirada por completo, ou até mesmo radical, quando além da mama são retirados músculos e tecidos, nervos, vasos e linfonodos próximos que podem ter sido afetados pelo tumor. Além disso,
a mastectomia também pode ser preventiva para diminuir o risco da mulher desenvolver o câncer de mama, ou pode ter um intuito estético, no caso de cirurgia com intenção masculinizadora, por exemplo. Muitas mulheres com câncer de mama, em estágio inicial, podem escolher entre cirurgia conservadora da mama e mastectomia. Em princípio, a preferência inicial é pela mastectomia, como uma maneira de tirar tudo o mais rápido possível. Mas o fato é que, na maioria dos casos, a mastectomia não oferece melhores possibilidades de sobrevida a longo prazo ou um melhor resultado do tratamento. Dentre as várias complicações pós-mastectomia, podemos destacar duas de prevalência significativa que podem ser inclusive incapacitantes. Na figura 1, por exemplo, temos o linfedema. O linfedema ocorre quando os gânglios linfáticos das axilas são removidos. A circulação da linfa, no lado em que a cirurgia foi feita, sofre uma alteração, tornando mais difícil seu retorno para o corpo pela drenagem linfática. O linfedema é um acúmulo anormal de líquido altamente proteico nos espaços intersticiais, ou seja, excesso de linfa acumulada fora do vaso linfático, devido a falhas na filtragem e drenagem linfática. Uma vez instalado, o seu tratamento tem como objetivo melhorar a absorção e o transporte de líquidos intersticiais de uma área em congestão para áreas onde os vasos linfáticos apresentem melhores condições. Na figura 2, por exemplo, temos a síndrome dolorosa pós-mastectomia, abreviada pelas letras SDPM. A SDPM caracteriza-se por dor crônica que se inicia após mastectomia ou quadrantectomia, que é a retirada do quadrante da mama onde está o tumor, localizada na face anterior do tórax, axila e/ou na face interna superior do braço, e que persiste por período superior a 3 meses após a operação. A queixa dolorosa pode ter início em horas após a lesão do nervo ou semanas, até mesmo meses após o procedimento cirúrgico. A causa da SDPM ainda não está clara e acredita-se ser multifatorial, estando relacionada à retirada ganglionar da axila, que, por sua proximidade, pode lesionar nervos que passam na axila. Essa lesão pode ser durante o procedimento cirúrgico, ou por envolvimento do nervo pelo tecido em cicatrização, ou por hematomas, ou pelo posicionamento com os braços abertos durante a cirurgia, também pelo contato direto da porção interna do dreno com a parede do tórax e até mesmo por descuido médico. Os nervos frequentemente comprometidos são os que se distribuem na parede torácica. Por exemplo, o nervo tóraco-dorsal, peitoral medial, peitoral lateral, torácico longo, intercosto braquial, sendo a lesão deste nervo a principal lesão nervosa detectada na SDPM. É importante salientar que 2% dos carcinomas de mama estão presentes em homens. Logo, é necessário se atentar ao exame físico e à história clínica do paciente, principalmente se houver presença de tecido anormal, como lesões nodulares sugestivas de tumor de mama. Uma variação anatômica importante de se ressaltar é a das mamas e/ou mamilos acessórios. É uma variação anatômica que pode se desenvolver ao longo da extensão das linhas mamárias devido à regressão incompleta das cristas mamárias durante a gestação. Cerca de 1% da população feminina apresenta essas variações anatômicas, embora elas sejam mais comuns em homens. As mamas acessórias, também chamadas de poliplastia, apresentam forma ectópica ou aberrante que podem ou não estar acompanhadas de papilas mamárias ou auréolas, e são comumente confundidas com lipomas e linfoadenopatias. A região axilar é a principal região de seu aparecimento. A exérese de mama supranumerária, ou mama acessória, é a cirurgia que retira tecido mamário ectópico. No caso dos mamilos acessórios, não há desenvolvimento de tecido glandular subjacente. Os locais de maior ocorrência são região torácica, com 90%, imediatamente inferior à mama normal, região axilar, cerca de 5%, e região abdominal, também aproximadamente 5%. Essa variação é considerada uma anomalia congênita benigna
e pode incomodar o paciente por preocupações estéticas, dor, inchaço durante a menstruação ou a presença de secreções. Estas foram as referências bibliográficas a qual pautamos nosso estudo para realizar este seminário. Queremos agradecer aos professores pelo ótimo semestre e pela dedicação com a turma. Desejamos a todos um bom fim de ano e muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.